Vamos unir oração, amados. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai onipotente e bondoso, amado e grandioso Pai celestial, começar o nosso domingo, a nossa semana, o nosso dia aqui na sua casa, é sempre uma alegria para os nossos corações. E também um grande motivo para podermos honrar e glorificar a Ti, ao Teu Filho amado Jesus Cristo, e também ao Teu Santo Espírito. E também trazer todo o nosso agradecimento por todas as graças nos ofertadas até o presente momento. Mas agora, bondoso Pai, queremos vivenciar uma hora de benção e de graça aqui na sua casa. Sendo assim, permita que os nossos corações estejam totalmente voltados para o Teu altar. Permita que o nosso sentir esteja ligado com o Trino Deus, para que assim nós possamos compreender tudo aquilo que será a sua oferta de graça nesta manhã. Que todos os seus ensinamentos possam alcançar o mais profundo das nossas almas, nos fazendo assim capazes de podermos ser chamados seus filhos, dando a nós condições de podermos cada vez mais estar preparados para o grande dia do retorno de Jesus Cristo. Para tal efeito, também permita que as ferramentas que serão utilizadas por Ti seja simplesmente um bocal falante, uma ferramenta para transmitir aquilo que é a Tua vontade através do Teu Santo Espírito, sem que os pensamentos humanos venham danificar a Sua palavra. Bondoso Pai, também Te rogamos agora que olhe pelos nossos irmãos que estão ligados conosco nesta conexão, nesse momento. Permita que todos possam alcançar a Tua graça, o Teu amor e a Tua glória. Ajuda por graça para que todos possam se satisfazer com a Tua palavra e possam se sentir alimentados e fortalecidos. Olhe também por aqueles que, infelizmente, sequer podem estar assistindo essa transmissão, porque estão nos leitos de dores, estão enfermos e necessitam da Tua graça, se possível até dos Seus milagres, mas que tudo sempre seja feito segundo a Tua vontade, não a nossa. Rogamos também que olhe por aqueles que, infelizmente, estão enlutados devido à perda de um ente querido. Conforte esses corações e façam eles sentir que tudo aqui nessa terra é passageiro e que tudo, em certo momento, vamos estar todos juntos novamente diante de Ti. Pai, olhe também por aqueles que estão desempregados devido à situação desse tempo e ajuda por graça para que todos os Teus filhos possam alcançar a condição de ter o pão de cada dia em sua mesa. Mas tudo colocamos em Tuas mãos, para que a Tua vontade possa ser satisfeita. E agora, bondoso Pai, dá-nos uma hora de benção e de graça, e permita-nos que ao final desta hora, todos nós possamos estar alegres, contentes e fortalecidos na fé, engrandecidos com a Tua palavra, e principalmente, amado Pai, que o dom do amor que foi colocado em nosso coração possa estar explícito em nossos atos, em nossas palavras, para que assim também nós possamos ser um auxílio para as pessoas que nos cercam. Para isso, colocamos tudo e todos em Tuas mãos e ainda Te pedimos, dai mais do que nós soubemos expressar em palavra, e o rogamos isso no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bem, amados, para esse serviço divino, nosso texto se encontra no livro de 1 Tessalônica, no capítulo 4, no versículo 9, e a palavra nos diz: quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, visto
que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs que estão conosco conectados nesse momento, primeiramente gostaria de expressar a nossa alegria de poder participar mais uma vez deste serviço divino, onde o amado Deus traz para nós sempre as palavras que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, para que nós possamos cada vez mais aderir à nossa fé, o nosso reconhecimento e assim nos preparar para o grande dia do retorno de Jesus Cristo. Se nós pudermos observar, amados irmãos, durante este mês de julho, todas as palavras que nós recebemos a cada domingo vêm nos exaltando a querer cada vez mais buscar a salvação das nossas almas. Vem falando para que nós possamos nos preparar cada vez mais para esse dia. E para tal efeito, o Senhor Deus, Ele nos dá aquilo que é necessário para que nós tenhamos essa preparação. Ele nos alimenta com os conhecimentos que é necessário para que nós tenhamos um crescimento espiritual e para que nós possamos cada vez mais nos tornar dignos de sermos chamados aqueles que são afiliados por Deus. Aqueles que o Senhor escolheram para poder ser aquele povo que vai adentrar no seu reino, na sua glória. E hoje a palavra também não é diferente, amados irmãos. O apóstolo Paulo, com suas cartas, que sempre escreveu àqueles que ele tinha que conduzir as suas almas para colocá-las também no âmbito da salvação, ele sempre demonstrou muito carinho para com estas almas, ele sempre dedicou o trabalho dele a fazer com que todos pudessem chegar à salvação. E hoje, amados irmãos, o ministério de apóstolo do nosso tempo também não é diferente, nosso apóstolo maior também, e todos os demais apóstolos sempre nos traz palavras que faz com que nós possamos chegar ao reconhecimento de que eles também desejam a nossa salvação. E para que nós possamos alcançar essa nossa salvação, amados irmãos, é necessário que nós primeiramente coloquemos os dons do Espírito Santo que foram colocados sobre cada um de nós em prática no dia a dia. E dentre esses dons, amados, tem um que é muito importante, ou talvez o mais importante, que é o dom do amor. E o apóstolo Paulo, na palavra, ele coloca para que os cristãos possam buscar cada vez mais essa condição de amar. Porque o amor a Deus e o amor ao próximo, eles são indispensáveis para a nossa salvação. Nós, como cristão, novo apostólico, como filhos de Deus, aqueles que receberam a filiação quando receberam os dons do Santo Espírito, esses têm que colocar esses dons em prática. E esse dom do amor, ele tem que ser colocado em prática constantemente em nossas vidas. Nós temos que saber, amados irmãos, que nós devemos colocar em prática esse dom do amor, principalmente para com o nosso semelhante. Nós necessitamos cada vez mais demonstrar essa nossa condição de amar o próximo. E não podemos fazer isso somente com as nossas palavras, porque dizer eu te amo a qualquer pessoa certamente se tornaria muito fácil, porque isso nós podemos falar até mesmo sem ter o sentimento. Mas quando nós colocamos em prática aquilo que o Senhor nos ensina, quando nós procuramos a ter em nosso sentir o sentir de Jesus Cristo, nós passamos a colocar em prática esta palavra, eu te amo, não só com as palavras, mas também com os nossos atos.
também com o nosso sentimento, com o nosso desejo que o nosso semelhante também chegue à salvação. Então, para isso, nós vamos estar sempre orando por cada um, nós vamos estar sempre demonstrando que nós queremos ajudar, nós vamos demonstrar que nós queremos ajudar não só nos dias alegres, mas também nos dias tristes, quando as pessoas estiverem passando por desavenças, por dificuldades. Então, amados irmãos, mostrar o nosso amor, demonstrá-lo a cada dia, tem que ser com todas essas circunstâncias. E nós agora somos capazes de fazer isso. Por quê? Porque a nós foi dado o dom do Espírito Santo, e dentro desses dons está o dom do amor. Foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. E hoje, amados irmãos, em cada serviço divino, o Espírito Santo nos traz novos conhecimentos, nos traz novos ensinamentos. Ele nos ensina como devemos tratar o nosso semelhante, como nós devemos repor ou reconstituir as nossas vidas a cada dia, segundo aquilo que são os seus ensinamentos. E também coloca para nós, amados, como nós devemos olhar para Deus, para Jesus Cristo, para o Espírito Santo que nos conduz. Nós temos também que ter a condição de poder demonstrar a Ele o nosso amor. E o Senhor quer de nós que nós façamos isso constantemente. Então, para que nós tenhamos êxito nesse trabalho, para que nós tenhamos êxito também na nossa salvação, porque amar ao próximo dá a nós também a condição de sermos salvos. Faz parte do nosso sentir como cristão amar ao próximo para alcançar a nossa salvação. Então, o Espírito Santo nos ensina a cada serviço divino que as nossas ações têm que melhorar a cada dia. Cada dia nós temos que nos colocar capazes de poder enxergar o nosso próximo como a nós mesmos, mas também temos que retribuir o amor de Deus, temos que retribuir o amor de Jesus Cristo, temos que ter o sentir de Jesus Cristo em nosso coração. Jesus Cristo não precisava de motivos para poder amar as pessoas. Ele já tinha esse sentimento no coração. Em qualquer circunstância, de qualquer forma que a pessoa o tratasse, ele retribuía com amor. E hoje, amados, como está o nosso sentir? Nós conseguimos adquirir esse sentir de Jesus Cristo em nosso coração? Nós permitimos que aquele dom do amor que foi colocado em nosso coração tenha ação em nossa vida? Muitas vezes pode ser nós mesmos, aqueles que vão impedir com que o nosso sentimento de amor se exale pelos caminhos por onde passamos. Por quê? Porque ainda não conseguimos enxergar as pessoas como uma alma que o Senhor quer salvar. Então, nós não podemos fazer acepção das pessoas. Jesus Cristo não fazia. Ele amava as pessoas como elas eram. E se nós quisermos hoje demonstrar o nosso amor, nós também vamos ter que amar o nosso semelhante como ele é, da forma que ele venha até nós. E também temos que demonstrar que nós queremos auxiliar ele nas alegrias, na tristeza, nós queremos estar junto, nós queremos participar das suas ações, nós queremos ser motivo para que ele possa alcançar a salvação. Mas para isso nós vamos ter que trabalhar em nós, porque nós vamos ter que demonstrar isso com atos, com palavras. As pessoas vão ter que ver em nós um caminho para chegar até ela. Nós estamos deixando de nos capacitar para isso? Estamos permitindo que o dom do amor, ele trabalhe em cada um de nós? Amados irmãos, nós agora somos os filhos de Deus. Jesus Cristo quer que nós sejamos semelhantes a Ele. Para que nós possamos alcançar a nossa salvação, nós vamos ter que cada dia mais procurar de chegar à estatura de Cristo. E quando nós olhamos, amados irmãos, para o amor de Cristo, quando nós lemos na Sagrada Escritura, ou quando nós ouvimos através da palavra aquilo que Jesus Cristo é capaz de fazer, o que é que nós temos de sentimento? Nós temos o sentimento que nós temos que aprender ainda muito mais, que nós temos que crescer ainda muito mais. E para isso, muitas vezes, nós vamos ter que deixar de pensar somente em nós. Não vamos ter que olhar só para o nosso umbigo. A salvação não é para mim e para você. A salvação é para todas as almas.
O Senhor quer que todos cheguem à condição de ser salvos. Então, nós temos que ter agora ações com Jesus Cristo. Nós temos que cada vez mais procurar e entender que nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que crescer em conhecimento. Temos que crescer na nossa vida espiritual. E para que isso aconteça, meus irmãos, nós vamos ter que viver, agir como um filho de Deus. E um filho de Deus, ele oferenda o seu tempo para poder orar pelo seu próximo. Ele oferenda o seu tempo para poder levar uma palavra de conforto, para poder ser um auxílio, principalmente nos momentos difíceis. Hoje nós vivemos momentos difíceis. Com essa pandemia, muitos estão assustados, as pessoas estão com medo, as pessoas se isolaram. E isso, amados irmãos, traz dificuldades, às vezes até dentro das famílias, dentro das casas. E o que nós podemos fazer hoje para ser um auxílio? Primeiramente, nós vamos ter que deixar de ser egoístas. Não podemos deixar que o egoísmo tome conta do nosso coração. Se está tudo bem na minha família, as demais famílias, que se virem. Não, nós agora somos os filhos de Deus. Nós temos responsabilidades, como nós ouvimos na palavra do domingo passado. Temos responsabilidades com todas as almas, porque a nós foi dado a condição de poder divulgar o Evangelho. A nós foi dado a condição de poder tratar o nosso semelhante com amor. Então, tratar o nosso semelhante com amor, isso inclui nós vivenciarmos as tristezas dos outros, as dificuldades, as lutas, e tentar cada vez mais ser uma ajuda. Mas para nós ajudarmos, nós temos que ter com que ajudar. Então, por isso, nós temos que nos alimentar da palavra. Por isso, nós temos que deixar com que os dons do Santo Espírito que foram colocados em nossos corações, que eles realmente tenham ações em nossas vidas. Nós não podemos impedir que o Espírito Santo, o amor que foi colocado em nosso coração, através do Espírito Santo, ele fique preso somente para nós. Nós temos que distribuir isso com as pessoas que nos cercam. Nós temos que fazer com que as pessoas possam enxergar que nós temos hoje a condição de ser uma ajuda para ela também alcançar a salvação. Então, amados irmãos, nós agora somos os filhos de Deus. Nós agora temos todos esses sentimentos no nosso coração. Então, nós temos que cada vez mais buscar a maturidade espiritual. E para buscar essa maturidade espiritual, amados irmãos, nós vamos ter que cada vez mais crescer espiritualmente. Nós vamos ter que deixar com que o amor que foi colocado em nosso coração tenha ações em nossas vidas. Amados, muitas almas ainda dependem do nosso trabalho, depende de nós divulgarmos o Evangelho, depende de nós demonstrarmos que o ser humano ainda tem amor no coração, porque a Sagrada Escritura nos diz, Jesus Cristo tinha uma preocupação de que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria. Nós podemos ver que isso hoje acontece. As pessoas não se amam, as pessoas não se entendem, vivem em atritos, mas ainda temos aqueles que são os filhos de Deus, ainda temos aqueles que são capazes de amar, que são essas pessoas, amados irmãos. Somos nós. Essas pessoas somos nós. E nós hoje temos essa capacidade de amar o nosso semelhante. Outra coisa que nós devemos procurar de fazer, amados irmãos, é demonstrar a nossa condição de perdoar. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração do Pai Nosso. E ela diz que nós temos que aprender a perdoar para ser perdoado. E acredito que todos nós, com os dons do Espírito Santo em nosso coração, também foi dado a nós o dom de perdão. Que quando nós perdoarmos, temos que perdoar com o coração. Depois não temos que ficar lembrando as pessoas daquilo que nós a perdoamos, não. Porque senão não há perdão. Então nós, como filhos de Deus, também temos que demonstrar essa nossa capacidade de perdoar. E isso só acontece, amados irmãos, quando nós vivemos realmente o Evangelho de Jesus Cristo. Quando nós permitimos que o amor de Deus esteja em nossa vida. Agora, cada um de nós temos que aprender a amar o nosso próximo. Temos que aprender a demonstrar este amor. E temos que compartilhar com ele todos os momentos das suas alegrias, das suas tristezas,
Temos que vivenciar com ele todo o momento em que ele estiver necessitando de uma palavra de conforto, quando nós estivermos necessitando de que nós ensinamos para eles o Evangelho de Jesus Cristo. Nós agora somos os portadores da palavra. Nós temos hoje o ministério de apóstolo que nos traz o ensinamento. E o ministério de apóstolo, assim como o apóstolo Paulo, como dissemos lá no princípio, deseja que todos cheguem à salvação. Então, esse também tem que ser o nosso sentir. Nosso sentir tem que ser que todos cheguem à salvação. Então, nós não podemos ficar escolhendo a quem nós vamos transmitir o Evangelho. Nós temos que transmitir o Evangelho ao nosso próximo. Quem é o nosso próximo? No penúltimo domingo, nós tivemos a palavra que falava sobre aquele homem que estava caído pelo caminho e que alguns passaram por ele. Só um passou depois e lhe ajudou. Por quê? Ele fez daquele o seu próximo. Ele o conhecia? Não. Então, o próximo é todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Por isso dissemos, Jesus Cristo não fazia acepção das pessoas. Nós também não podemos fazer. Nós temos que demonstrar esse nosso amor a todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Então, nós temos que ter atitude todos os momentos, todos os dias de cristão. Nós temos que estar aptos a demonstrar essa nossa condição de filhos de Deus. Mas, para isso, precisamos nos preparar. Temos que ter acesso à palavra, temos que fazer as nossas ofertas, temos que fazer os nossos agradecimentos a Deus através também das nossas orações. Temos que ter atitudes de filho de Deus, porque são as nossas atitudes que vão fazer com que outros possam alcançar também o caminho da salvação. Essa é a nossa tarefa como filho de Deus. Esse é o caminho que temos que tomar a cada dia. Então, hoje, amados irmãos, a palavra nos diz que nós temos que nos esforçar cada vez mais para que o amor de Deus possa crescer em cada um de nós. Esta é a mensagem que nos foi passada. Cada dia mais o amor de Deus tem que crescer em nossos corações. E para isso nós temos que deixar com que a palavra de Deus entre em nossa vida. Porque a palavra vai aguçar a nossa fé, vai aguçar o nosso reconhecimento. E nós vamos ter desejo cada vez mais de ter entendimento daquilo que é a palavra de Deus, daquilo que é a vontade de Deus. E vai aguçar também o nosso desejo de cada vez mais nos assemelhar a Jesus Cristo. Como eu disse, amados irmãos, hoje nós temos que olhar para Jesus Cristo, ver o que ele fazia e temos que saber que temos que crescer e crescer e crescer cada vez mais para poder chegar a esse patamar. Essa é a nossa tarefa, amados. Esse é o nosso trabalho como filho de Deus. Então, combatemos aquilo que é necessário para que cada vez mais afastem de nós as coisas que nos tirem do caminho de Deus e permitimos que o amor de Deus esteja em nossas vidas em todos os momentos. Porque com o amor nós vamos conseguir fazer com que as almas que nos cercam também possam encontrar o caminho da salvação. Amém. Bem, amados, também está conosco o nosso amado pastor Henrique. Certamente ele tem em seu coração algo para trazer para cada um de nós. Então, por favor, que ele ocupe o altar e traga aquilo que está em seu coração. Amém. Amados irmãos, temos para o dia de hoje esta palavra, da qual podemos vivenciar
que fala do amor e nos ensina do amor a Deus, ao nosso Pai Celestial, e o amor ao próximo. Uma palavra maravilhosa que pôde nos relembrar em muitos pontos o amor do nosso Senhor Jesus Cristo e nos ensinar, nos lapidarmos para ser cumpridores daquilo que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele vem a nos ensinar em cada oportunidade em sua casa. Me recordava do mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. E pensar no amor que Cristo tem para com a humanidade, o amor que Ele pôde derramar por sobre as nossas almas, por sobre cada um de nós. Eu me recordava, amados, de quando arrastaram uma mulher adúltera para diante de Jesus Cristo, e Ele pôde dizer: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Sabemos o que aconteceu, largaram as suas pedras e voltaram aos seus afazeres. E Jesus Cristo perguntou a ela onde estavam os seus acusadores. Também Ele não a condenava e orientou a não pecar mais. O que me fez lembrar para o dia de hoje é que Jesus Cristo, Ele não indagou a mulher sobre se ela era realmente pecadora, se a acusação era verdade ou não. Não é esse o ponto mais importante, o ensinamento para nós hoje. Jesus Cristo tão somente a perdoou. Para cada um de nós, muitas vezes, o perdão se torna um peso, talvez uma injustiça que venhamos a ter sofrido. E, amados, o amor fraternal, o amor ao próximo, é o caminho para medirmos a nossa maturidade espiritual. Ao podermos perdoar uma palavra mal colocada, uma injustiça que venhamos a ter sofrido, podemos nós, para com Deus, medir a nossa maturidade espiritual, em poder cumprir aquilo que é a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. Um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Sabemos que o amor de Deus e de Jesus Cristo para com as nossas almas não tem limite, não mediu esforços para nos proporcionar o perdão dos nossos pecados, a qual o amado ancião irá manifestar a remissão dos nossos pecados da mesma maneira, sem questionar, sem indagar os nossos pecados, se erramos ou não. Para com o nosso próximo, da mesma maneira, queremos tão somente perdoar. E se temos perdoado, não venhamos a conversar sobre aquilo que foi perdoado. Assim como o Pai faz para conosco, tem os nossos pecados apagados, queremos, da mesma maneira, perdoar aquele que tem nos cometido algum mal. Amados, queremos ir em busca dessa maturidade espiritual. Queremos crescer e nos desenvolvermos no ser do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual, maravilhosamente, em cada oportunidade na casa de Deus, através do Teu Santo Espírito, Ele tem nos lapidado e nos moldado. Queremos colocar em prática este amor e ter prazer no nosso irmão, ter prazer em conviver na comunidade com o irmão, ter alegria na atividade, no trabalho de cada um dos nossos irmãos e servir de ajuda, de apoio através de orações, através de uma palavra, através daquilo que temos ouvido em cada oportunidade, vivenciando
o ativar do Santo Espírito. Amém. Bem, amados irmãos, agradecemos as palavras do nosso amado pastor. Como ele bem lembrou na palavra, a nossa maturidade se mede pela nossa capacidade de amar, pela nossa capacidade de executar a nossa função como filho de Deus. E no nosso texto, amados, se nós pudermos depois ler nesse capítulo 4, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, nós vamos dizer que o apóstolo Paulo, ele fala à comunidade tessalônica que não é necessário ele falar com eles sobre como eles devem colocar em prática o amor. Porque isso o Senhor Deus já havia os ensinado. O Senhor Jesus Cristo já havia os ensinado. Assim como esse mandamento que o nosso pastor disse, que amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo já havia ensinado àquela comunidade sobre a condição de amar o seu semelhante. O amado Deus lá atrás já tinha ensinado do tempo de Deus lá dos profetas, como eles deveriam também amar o seu semelhante. Então, amar a Deus e amar ao próximo, isso é uma grande tarefa para nós como filhos de Deus. Colocar isso em prática no dia a dia vai dar a nós essa maturidade espiritual. E quando nós alcançamos a maturidade espiritual, nós conseguimos enxergar aquilo que nós devemos fazer sempre para a nossa frente. Aquilo que nós devemos fazer sempre ao nosso semelhante, que é colocar a ele como uma alma que o Senhor quer salvar. E quando nós conseguimos colocar o nosso semelhante como uma alma que o Senhor quer salvar, também estamos dando a nós mesmos a condição de alcançar essa salvação. E como, amados irmãos, na nossa congregação, nas nossas igrejas, são pregados a salvação da alma, são pregados um futuro, uma glória junto ao lado de Deus, junto ao lado de Jesus Cristo, podendo vê-los como eles são, então cabe a nós, cada vez mais, procurarmos de buscar esta salvação, de buscar esta preparação, para que no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, todos nós estejamos em condições de poder adentrar no seu reino. Eu ouvi uma pequena palavra, como sempre dizia o amado evangelista Distrito Frederico, sobre pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Que todos nós possamos ouvir essa mensagem no dia da vinda de Jesus Cristo. E agora, amados irmãos, o Senhor também quer perdoar os nossos pecados. Então, para isso, nós temos que também aprender a perdoar. Pode até ser que, momentaneamente, nós ainda tenhamos um coração um pouco duro para isso. Mas o Senhor não enxerga o resultado final, amados irmãos. Ele quer ver o nosso sentir. Temos o desejo no coração de aprendermos a perdoar? Temos o desejo no coração de fazer com que o nosso irmão, aquele que cometeu algum erro conosco, se sinta perdoado? Temos também, amados irmãos, a humildade para buscar a reconciliação, quando somos nós que erramos? Se nós temos esse sentimento no coração, isso já é válido para o Senhor. E certamente, com este sentir no coração, o Senhor vai nos dar o seu perdão. Então, que todos nós possamos alcançar essa condição, para podermos também sair neste domingo abençoado por Deus e com os nossos pecados perdoados, para que possamos escrever uma nova página daqui para frente. Uma página limpa, onde cada vez mais nós, como cristãos, como filhos de Deus, vamos procurar de cada vez mais nos afastar daquilo que é pecaminoso. Para isso, amados irmãos, necessitamos permitir que os dons do Espírito Santo hajam em nós. Amém. Por favor, amado diácono.
Bem, amado, agora eu vos convido todos a ficarmos de pé e fazermos em comunhão a oração que o Senhor tem nos ensinado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Por encargo do meu enviador, meu apóstolo, vos anuncio a feliz mensagem. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, os vossos pecados vos são perdoados e a paz do ressuscitado seja com todos vós. Amém. Pai onipotente e bondoso, mais uma vez a tua graça foi estabelecida sobre as nossas vidas. Por mais uma vez podemos vivenciar a tua palavra, que alimentou a nossa fé, a nossa alma, o nosso reconhecimento, mas também podemos ter os nossos pecados perdoados. E a nós nem foi perguntado se fizemos algo por merecer, mas sabemos, amado Pai, que tudo isso é pela tua graça e pela tua misericórdia, que nós certamente não merecemos tamanha graça. Mas o sacrifício único, mas eternamente válido que teu Filho amado fez de sacrificar a sua vida na cruz por cada um de nós, nos deu agora essa condição de podermos estar com o nosso coração digno. E é nessa circunstância que queremos perseverar. Então nos ajude para que cada vez mais nos afastemos daquilo que não provém de Ti. Dai-nos sempre sabedoria do alto do céu, para que as nossas ações sejam sempre segundo a Tua vontade. Dê a nós condição de ter um crescimento espiritual, que o amor que foi colocado em nossos corações através da imposição da mão do apóstolo e das suas orações, onde o Santo Espírito foi derramado sobre cada um de nós, permita que ele tenha vigor sobre as nossas vidas, que possa fazer com que nós tenhamos capacidade cada vez mais de agir como teus filhos. Pai, auxilie também no nosso dia a dia, dai-nos aquilo que é necessário para suprir as nossas necessidades físicas. Permita, amado Pai, que possamos ter sempre o nosso pão de cada dia, se possível a saúde, enfim, que o Senhor também possa olhar pelas coisas naturais em qual vivemos. Mas permita sempre, amado Pai, que o espiritual esteja ativo em cada um de nós, que nós tenhamos esse crescimento, para que possamos cada vez mais melhorar diante de Ti, para que possamos cada vez mais crescer a estatura de Jesus Cristo, para que no dia do Seu retorno nós sejamos encontrados dignos de adentrar no Seu reino. E agora, bondoso Pai, te rogamos um bom retorno aos nossos lares, abençoe a cada família que estão conectadas conosco, dê a elas a condição também de ter aquilo que é necessário para suprir as suas necessidades. Certamente muitas visitas também hoje se encontram ouvindo estas mensagens, permita que eles também possam encontrar o caminho da salvação, permita que a tua palavra possa alcançar o mais profundo de suas almas e auxilie para que também possam se achegar ao teu altar. Mas, bondoso Pai, permita que todos os teus filhos também tenham anseio de retornar à sua casa, onde nós podemos vivenciar não só a palavra, mas também a comunhão com os nossos irmãos, podemos vivenciar a Santa Ceia. Está certo que o momento ainda é um pouco crítico, mas, amado Pai, todo o protocolo é colocado em prática na sua casa para que teus filhos possam vivenciar com tranquilidade e com segurança o serviço divino. Então, dê a eles o desejo de novamente retornar diante do teu altar. Pai bondoso, se for possível, afasta de nós também o mal desse tempo, mas tudo colocamos em tuas mãos para que a sua vontade possa ser estabelecida. Fazemos agora a ti um pedido especial. Se for possível, encurta os tempos, envia o teu Filho amado Jesus Cristo e queira nos aceitar por graça nesse dia. Agora te pedimos que abençoe a todos os teus filhos por toda a terra, esteja sempre com o teu ministério de apóstolo. Permita que eles tenham sempre o ativado o Santo Espírito em seu coração para trazer para nós o alimento necessário para a nossa vida de fé. Abençoe também a cada um dos servos que os auxilie por toda a face da terra. Mas olhe por cada um dos teus filhos. Não permita que eles se percam pelo caminho. Deixe com que todos possam alcançar a tua graça e a tua salvação no retorno do teu Filho.
Para isso, colocamos tudo e todos em tuas mãos. Te pedimos agora a benção para esse domingo e dê para nós uma boa semana na tua presença. E que possamos estar unidos através de cada oração. Por isso, nos entregamos em tuas mãos. E tudo que nós te rogamos, te agradecemos, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consoladora união do Espírito Santo seja e permaneça sobre todos vós. Amém. Bem, amados, foi uma alegria compartilhar com vocês esta palavra de domingo. Que o amado Deus possa abençoar a cada um de vós, dando sempre a condição de ter o amor necessário no coração para alcançar a sua salvação. Um abençoado domingo, uma abençoada semana e até cada oração. Amém.